Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Fernanda e é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos em pensamento, em coração, através do canal YouTube da nossa Casa Abençoada, Maria de Nazaré, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, para compartilharmos o nosso estudo. Pedimos a Deus, a espiritualidade superior que dirige esse estudo, que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema que nos foi proposto refletir é de grande relevância. Nós vamos refletir sobre o prelúdio da volta, que está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal, capítulo 7, questões 330 a 343. E o objetivo, né, desse estudo, como sempre, é ampliarmos o nosso entendimento e, nesse caso, a respeito de como se dá o processo de retorno do espírito quando ele deixa o mundo espiritual para adentrar ao mundo material. Antes de entrarmos diretamente no tema, eu quero lembrar que o estudo de hoje diz respeito a cada um de nós. Sim, é verdade. E sabem por quê? Porque vamos refletir sobre a nossa verdadeira essência, sobre o espírito que somos. Eu gosto de reforçar isso para que nunca esqueçamos que agora estamos vivenciando uma experiência, como Fernanda, como José, como Maria, como João, ah, só que já tivemos outros nomes, outros corpos, outras personalidades e ainda teremos outros nomes, outros corpos, outras personalidades. Portanto, o que sempre é o mesmo é o espírito imortal, a essência, num processo constante de evolução intelectual e moral. Tendo então como base esse entendimento, vamos ver como se dará a nossa partida do mundo espiritual para o mundo que nos encontramos agora, né, a Terra. Vamos entender quantas coisas estão envolvidas nessa viagem de lá para cá. E assim poderemos dar mais valor à nossa atual encarnação. Não é brincadeira, não, amigos. É uma viagem e tanto, desde a preparação até o momento da partida, de certa forma, rumo ao desconhecido. Tem uma outra questão que eu quero levantar sobre a reencarnação, que está relacionada diretamente a Deus, nosso Pai. Jamais esqueçamos que a reencarnação é a maior prova da justiça do amor de Deus por todos nós. Mas por quê? Porque é através das diversas existências que nós, espíritos encarnados, vamos tendo a oportunidade de irmos reparando as nossas faltas, aprendendo, desenvolvendo as nossas habilidades, nos transformando em seres mais iluminados. Como nos esclarece Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, sobre qual o objetivo da encarnação dos espíritos, nós temos o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que passar por todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de dar conta da parte que lhe toca na obra da criação. Isso mostra, né, demonstra que nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos, de fato, a trabalho com momentos de férias, né? Com momentos de descanso, mas, de fato, nós estamos aqui para trabalhar pelo nosso aprimoramento moral e intelectual. Sendo assim, não desanimemos frente às dificuldades. Elas fazem parte da caminhada. Nós temos é que nos fortalecer para ultrapassá-las, na certeza de que somos sempre amparados. Lembrem que não estamos aqui sozinhos. O Pai nos dá um anjo, o nosso anjo da guarda, para nos acompanhar,
para nos ajudar a vivenciarmos a nossa experiência. Estamos matriculados numa escola chamada Terra. Temos um mestre, Jesus, que nos deixou um roteiro belíssimo e passível de ser realizado. Basta que o coloquemos em prática. Dessa forma, não tenho dúvida que estaremos dando passos mais largos em direção ao nosso progresso. A doutrina espírita, ela nos ensina a não desperdiçarmos o momento sublime do aprendizado enquanto estivermos fazendo a nossa jornada terrestre. Valorizemos então nossa vida a cada segundo. Agradeçamos sempre essa bendita oportunidade, independente de estarmos nesse instante passando por dificuldades, mesmo as superlativas. Lembremos-nos de que, como disse Chico Xavier, tudo passa. Quer dizer, foi Maria que disse a Chico Xavier, né? E Chico Xavier nos trouxe. Tudo passa. Dito isso, vamos lá. Vamos refletir então sobre tudo que Kardec nos traz de informação a partir dos seus questionamentos à espiritualidade superior acerca do prelúdio da volta, ou seja, acerca da preparação que acontece para o retorno do espírito à vida corpórea. A primeira coisa que devemos ter em mente é que os espíritos não sabem com precisão a época que irão reencarnar. Eles pressentem, mas não têm certeza. Os espíritos sabem que em algum momento eles terão de retomar um corpo, assim como nós, encarnados, sabemos que um dia vamos morrer. A questão é que ignoramos quando isso de fato acontecerá. E isso nos leva a concluir que a reencarnação, ela é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte ou a desencarnação é uma necessidade da vida corporal. Falando em reencarnação, é importante lembrarmos que é vivendo a prova de uma nova existência corporal é que o espírito vai promovendo sua transformação, vai se burilando, trabalhando para transformar suas imperfeições em virtudes e vai adquirindo conhecimento. Portanto, o espírito conta com muitas existências até chegar ao patamar de angelitude, que é onde, né, nós vamos chegar. São inúmeras viagens, então, de ida e volta, que o espírito se submete em prol, né, do seu progresso evolutivo. São milhas e milhas acumuladas. Podemos dizer que o espírito, em geral, é um cliente diamante de tantas viagens que ele realiza. Interessante ressaltar que não são todos os espíritos que se preocupam com a sua encarnação. Muitos não pensam e nem sequer compreendem, não estão nem aí para essa incrível oportunidade que Deus nos proporciona. Agora, ter ou não ter essa preocupação vai depender muito, como em tudo, do nível de adiantamento que o espírito se encontra. Inclusive, para alguns espíritos, a incerteza que eles têm em relação ao futuro que os aguarda é tão grande que chega a ser motivo de sofrimento. E é isso que acontece também com a gente, né? Quando a gente não confia em Deus, o futuro chega a ser aterrorizante. Vocês devem estar se perguntando: o espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? E a resposta é sim. Pode apressar esse momento, atraído por um forte desejo, mas pode também se distanciar, recuando diante da prova que ele deve vivenciar. Aqui eu vou fazer uma comparação com a escola. Assim como existem crianças que ficam loucas, doidas, né? Para que comece logo o ano letivo, né? Aí tem criança até que já dorme de uniforme. Eu conheci uma criança, a mãe de uma amiga minha, comentava que o filho dormia de uniforme, já deixava a mochila pronta uma semana antes do primeiro dia de escola. Mas tem criança que só de pensar que a escola vai começar, elas entram em pânico.
E no dia de ir para a escola, elas fogem, né? Fingem que estão passando mal, não é verdade? Então, porque elas, né, elas só de pensar que serão submetidas a novos testes, novas provas, elas fraquejam. Então, acontece um pouco isso também com os espíritos, né? Kardec nos diz que existem espíritos covardes e indiferentes que preferem recuar diante das provas que irão vivenciar na Terra. Agora, o interessante é que esse tipo de atitude gera para o próprio espírito sofrimento. E Kardec, então, compara a atitude desse espírito, desse tipo de espírito, como o daqueles que recusam o remédio que vai curá-los. E é bem assim, né? A gente sabe que tal remédio ou um tratamento pode nos curar, mas o remédio é amargo, a injeção dói, aí a gente prefere não usar. E o que acontece? Permanecemos com a dor e toda dor gera sofrimento. Não devemos esquecer que o nosso destino, como espíritos imortais que somos, é nos elevar, tanto no quesito moral quanto no intelectual. E é exatamente por essa razão que os espíritos sentem a necessidade de progredir. Portanto, mesmo que o espírito se considere bastante feliz na posição mediana que ele se encontra no mundo espiritual, ele não consegue prolongar indefinidamente esse estado. Isso quer dizer que, inevitavelmente, cedo ou tarde, ele vai sentir, como eu já disse, a necessidade de progredir e, para tanto, terá que reencarnar. O espírito, ele pode até protelar o seu retorno ao mundo material, mas jamais ficará estagnado no mundo espiritual, porque é da lei o progresso do espírito e, portanto, livremente ou compulsoriamente acabará reencarnando. Então, beleza. Uma vez que o espírito escolheu a prova que deseja e necessita vivenciar e pede para reencarnar, para retornar ao mundo material, a união dele com este ou aquele corpo está predestinada? Ou só na última hora é que a escolha é feita? Pois bem, amigos, o espírito é sempre designado com antecedência. Existe todo um minucioso planejamento estratégico elaborado para todos os espíritos. Ninguém cai de paraquedas na Terra. Simplesmente porque Deus, nosso Pai, que tudo sabe e tudo vê, já antecipadamente sabia e via que tal espírito se uniria a tal corpo. Inúmeras questões sobre a vida do espírito são levadas em consideração pela equipe espiritual designada para ajudá-lo nesse planejamento reencarnatório. Contudo, existem espíritos que não têm ainda a possibilidade de participar ativamente do seu planejamento, nem em relação à escolha das provas que vai vivenciar, nem o corpo que vai ocupar, a família que vai pertencer e assim vai, por conta da ignorância e da sua inferioridade. Trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode comparar mais ou menos assim: nós não vamos deixar, né, que as nossas crianças decidam o que elas querem fazer na rotina diária delas. Se deixarmos, muito provavelmente elas irão optar por ficar brincando no celular, no computador, vendo televisão o dia inteiro, não é verdade? Fazer o dever de casa, estudar ou ajudar a gente, né, os pais, nas tarefas da casa, normalmente não será a escolha dessa criança. Nesse caso, entra em cena nós, pais, né, encarnados, direcionando os nossos filhos a fazerem isso ou aquilo, está na hora de estudar, está na hora disso, está na hora daquilo, em benefício deles próprios. Deus age assim, porque muitos de nós ainda somos crianças espirituais. Então, com
né, as crianças ainda espirituais, ainda muito endurecidas, elas vão ter que ser direcionadas, porque o desejo de Deus, nosso Pai, é que seus filhos não se compliquem ainda mais com a sua situação espiritual. Portanto, se não estão aptos a fazerem escolhas acertadas, uma equipe espiritual amorosa, juntamente com o anjo da guarda dele, as fará. Ok, mas e no caso do corpo? O espírito tem a possibilidade de escolha do corpo no qual vai encarnar? Ou ele escolhe apenas o gênero de vida que vai servir de prova para ele? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudarão no seu adiantamento, caso ele vença os obstáculos encontrados. Agora, nem sempre a escolha depende dele, embora possa até pedi-la. Essa informação sobre a escolha de um corpo, né, com imperfeições, ela é de extrema relevância, porque nos faz entender que o espírito, ao escolher um corpo com limitações, não deve ser digno de pena da nossa parte. Muito pelo contrário, nós devemos entender que pode ter sido, sim, uma prova de coragem que o espírito fez para se adiantar, para dar aqueles passos mais largos que eu tanto falo. Não devemos achar, oh, é um coitadinho, deve ter jogado pedra na cruz e veio agora com esse castigo, com essa punição. Não, 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 não é assim. O espírito, ele entende que essa dificuldade superlativa poderá ser uma grande alavanca no seu progresso. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, talvez a mais braba assim da minha vida em relação a, né, a algum tipo de imperfeição, e nesse caso eu diria, inclusive, que é uma aberração. Eu vivenciei uma experiência, eu trabalhava numa loja fora aqui do Brasil, e aí uma das vendedoras falou assim: Fernanda, você não viu, mas não se desespere, está no segundo andar uma pessoa, uma moça, é, completamente deformada. Aí eu olhei na câmera, né, e vi a moça lá em cima. Eu não acreditei. Quem viu o filme O Homem-Elefante, né, um clássico, né, dos anos passados, é, eu compararia que eu vi, né, na minha frente a mulher-elefante. É uma coisa assim, impressionante o rosto dela. Mas chegou o momento que ela desceu e foi fazer o pagamento da peça que ela tinha comprado, e eu, né, tentei, né, ser normal, obviamente, né, tratá-la como trataria qualquer cliente, mas foi extremamente constrangedor. Ela, muito simples, agindo de uma forma extremamente natural, falando com extrema dificuldade, e eu consegui, né, resolver ali tudo bonitinho e tal. A moça foi embora, né? Obviamente, muita gente olhando para ela, eu percebi na rua, e ela normal andando. A questão era realmente o rosto dela, que era totalmente deformado. Quando ela foi embora, as meninas da loja, Fernanda, né? E aquele comentário geral, você viu, coitada, meu Deus do céu. E aí eu falei, né? Eu já tinha esse entendimento, né? Já tinha estudado, né? Lá no Rita, né? Feito cursos. E aí eu conversei com as meninas e disse, gente, a gente precisa vibrar por esse espírito que está encarnado nesse corpo e que traz na face essa aberração, essa, né, essa coisa extremamente dolorosa de se ver. A gente tem aqui é que torcer,
que esse espírito consiga continuar a sua jornada, que ele consiga a vitória, porque, amigos, não deve ser fácil. A vida dessa moça não deve ser fácil. Mas é isso, não é coitadinha, não, é que coragem que esse espírito teve de escolher, né, justo, né, se é que ele escolheu, né, mas ou que ele tenha recebido compulsoriamente esse corpo, mas que coragem, né, que força que ele precisa para continuar essa trajetória e ser vencedor. Percebem a diferença? Porque tudo é necessário. Mesmo um corpo com imperfeição, com limitação, mesmo que o espírito, né, venha com a dificuldade da idiotia, como tem várias palestras, né, dos nossos companheiros do Rita, é uma necessidade para o espírito. Então, vamos, quando a gente olhar aqui no Leblon, né, quem mora por aqui conhece aquele rapaz que anda no skate, né, ele só tem ali o tronco, as pernas bem atrofiadas, mas, né, a cabeça genial. Eu sempre batia muito papo com ele. Enfim, eu nunca tive pena. Eu só pensava assim quando olhava para ele, falava com ele, dava um troquinho para ele. Falei, pô, que coragem, né? Tomara que você não sucumba, né, diante a essa prova. Então, é isso, não é peninha, vamos vibrar positivamente, né, e entender a necessidade desse espírito, não como punição, não como castigo, mas porque é necessário, é preciso que ele passe por isso, né? Por algum motivo que aí só ele, o anjo da guarda dele e Deus sabem. Percebem? Bom, então vamos lá. Mas, Fernanda, pode acontecer do espírito dar para trás e, na última hora, recusar ou desistir do corpo que ele mesmo escolheu? A essa pergunta, os espíritos superiores respondem que, se recusasse o corpo escolhido, o espírito sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Olha como são, né, as coisas. E é importante termos esse conhecimento para entendermos, então, amigos, o quão valiosa é a nossa encarnação. Percebam que nada foi planejado nas coxas, né? Como se diz aí no popular. Temos na reencarnação tudo o que nos será útil para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. Contudo, temos o famoso livre-arbítrio para decidirmos e fazermos as escolhas que ou irão nos beneficiar ou prejudicar a nossa caminhada. Está em nossas mãos. Bom, Fernanda, mas eu não tenho nada a ver com a família onde eu nasci. Esse corpo que me restringe os movimentos, você acha mesmo que fui eu que escolhi quando estava lá no plano espiritual? Bom, eu já adiantei essa resposta, né? Sim, você mesmo que escolheu. Não, ou mesmo que você não tenha tido, né, a possibilidade de escolher por algum motivo, pode ter certeza absoluta que é o que havia, de melhor, o, o mais útil e necessário possível para o seu progresso, para a sua evolução espiritual nessa encarnação. Não tenham dúvida, estamos no lugar certo, na família certa e com o corpo adequado às nossas necessidades espirituais. Amigos, Deus é Pai e é um Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia. Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa para avançar na direção dele. Confiemos que não tem nada errado, está tudo certo.
não tem castigo, como eu já falei, não tem punição, tem reequilíbrio com as leis do Pai. Portanto, tudo está no cabimento. E Deus é tão justo que ele não permite que uma criança, quando deva nascer para viver, não tenha um espírito, ou seja, toda criança terá um espírito predestinado a ela. Não existe a menor possibilidade de não ter um espírito disposto a encarnar numa determinada criança. Sabem por quê? Porque Deus tudo provê e nada é criado sem um desígnio, sem um propósito. Esse é o nosso Pai. Então, dentro desse contexto da união do espírito com o corpo, é importante ressaltar que Deus pode impor ao espírito a união dele a um determinado corpo, da mesma maneira que ele impõe as diferentes provas. E isso acontece, sobretudo, quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Lembra que eu falei um pouco mais no início? Né? É como aquela criança rebelde, aquela criança que, né, ainda muito focada nas distrações, não sabe fazer a melhor escolha, que está na hora sim de estudar, que está na hora sim de fazer o dever de casa, né? Ela só quer brincar e se divertir. Então, é o momento que nós pais temos que dar aquela, né? Usar aquela mão um pouco mais forte, em benefício, né, do nosso próprio filho. É assim que Deus age. Continuando, um outro dado interessante está relacionado ao fato de que, se vários espíritos pedissem para encarnar no mesmo corpo, Deus é quem julgaria, tendo como base o espírito mais capacitado a desempenhar a missão a que a criança se destina. Lembrando o que já foi dito. O espírito é sempre designado antes do momento em que deve unir-se ao corpo. Falando agora especificamente sobre o momento da encarnação, nós vamos ver que nem tudo são flores. Digo isso porque o espírito sofre uma perturbação. E vou até mais além. Essa perturbação é muito mais intensa e, sobretudo, mais longa do que o momento do desencarne. E sabem por quê? Porque pela morte, o espírito sai da escravidão. Ele se liberta do corpo denso, como o passarinho que sai da gaiola, né, e volta ao seu estado natural, que é a liberdade. Enquanto que pelo nascimento, pela encarnação, o espírito entra para ela, ou seja, entra para essa escravidão, que é o termo utilizado, né, por Kardec, pelo menos na minha edição do Livro dos Espíritos. Então, o espírito, na encarnação, ele deixa um estado natural de liberdade, onde se encontrava, para um estado de um certo aprisionamento, já que ele estará preso, ligado a uma matéria, ou seja, ao corpo físico. E tem mais. Para o espírito, o momento da encarnação é algo tenso, em que ele vivencia até mesmo uma certa agonia, pois ele sabe que fará uma viagem, mas uma viagem em direção ao desconhecido. Como diz Kardec, numa parte do seu comentário na questão 340, eu peguei só um trechinho, que diz assim: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito, conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá.
né? Deve ser tenso mesmo. A gente que está encarnado aqui não lembra como é que foi lá, né? O nosso momento, o prelúdio da nossa volta. Mas a espiritualidade superior vem nos dizer que sim, é tenso, né? E gera uma certa agonia para o espírito. Portanto, antes da encarnação, a incerteza que o espírito tem em relação ao sucesso ou insucesso das provas que ele vai vivenciar no mundo material é para ele motivo de grande aflição, uma vez que essas provas poderão retardar ou avançar segundo o espírito a estiver bem ou mal suportado. Agora, o momento da partida do espírito, do mundo espiritual, para o mundo material, ele pode ser lindo e emocionante. Depende da esfera que o espírito habita. Se for nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam, os seus amigos, o acompanharão até o momento derradeiro, até a partida e o encorajando e frequentemente o seguirão durante a vida. Então eu fico imaginando assim, como um filho ou alguém ou um amigo, né, que vai fazer um intercâmbio, vai, né, estudar fora ou vai, né, passar um tempo mais longo fora do nosso país, vai para outro lugar, vai para o exterior, e aí vai toda a galera para o aeroporto, vai a família, vão os amigos, eu fico emocionada, não sei por quê, não tenho ninguém que está partindo, mas essa situação de aeroporto me emociona. Enfim, vai todo mundo, a família, e vai lá, fulano. Pô, a gente deseja votos, né, de sucesso, de que tudo saia né, dê certo, a gente o encoraja, vai, fica firme, qualquer coisa grita. A gente, o espírito também encarnado pode gritar lá para a guarda, me ajuda que a coisa tá feia. Mas enfim, é essa, né? É essa energia, é essa harmonia, é essa alegria, né? De levar, né? Esse espírito que está partindo, né? Para a Terra, que é o nosso caso, né? Para que ele e na torcida, para que ele vença os obstáculos, para que ele saia vitorioso das provas pelas quais ele vai passar. É lindo, né? E acontece o mesmo na volta. Quando o espírito retorna para o mundo espiritual, ele também é recebido de braços abertos pelos espíritos amigos. Né? Que bom que você voltou, deu tudo certo, né? Ainda tem coisa aí para fazer e tal. É, por isso é muito importante a construção dos laços de afeto lá e cá, porque assim a gente nunca está sozinho, não é verdade? É preciso que a gente entenda que essa essência espiritual que nós somos e que só muda de dimensão, na verdade, ora tem corpo quando está encarnado, ora não tem corpo, ou melhor, tem um corpo fluídico, né, quando está no mundo espiritual, ainda assim a gente precisa criar laços, fortalecer. Eu não vou lembrar o nome, mas eu acho tão bonito no filme O Nosso Lar. Lembra quando alguém vai partir, né, para uma encarnação aqui na Terra? Eu acho que vou me emocionar de novo. É, né, vai aquele grupo todo, não lembro o nome de ninguém, vai o grupo todo até ali à beira, né, parece que é de uma montanha, não sei, e, né, todos os espíritos que estão no mundo espiritual dão aquela força, você vai vencer, vai com tudo, né? Porque é isso, essa viagem é uma viagem de extrema importância. E para o espírito, ele não tem certeza. Ele pode até ter escolhido as provas, mas uma coisa é a gente escolher a prova, outra coisa é a gente vivenciar, né? Qual exatamente o meio que a gente vai ser inserido na sociedade, né? Vai ser um meio que vai nos auxiliar ou vai, né,
ou vai ser um meio que vai, como eu poderia dizer, um meio que vai demandar um esforço muito maior para que eu cumpra a minha prova com excelência. Tudo isso é desconhecido. Tudo isso é desconhecido. É só a gente pensar, mesmo que seja numa viagem a passeio, né, que a gente vai para o exterior, a gente tem tudo planejadinho, mas se o hotel que a gente escolheu é exatamente aquele que a gente viu na internet, não é verdade? Às vezes as fotos é só de um pedacinho, né, da piscina, né? Aí você chega, né? Não, é aquela piscina. Aí você chegar lá, era só a foto, era só um pedacinho. E aí a gente vai começando, ah, meu Deus, eu não sei se eu fiz a escolha certa. Enfim, é, o desconhecido, ele gera essa certa ansiedade, né? A gente fica um pouco tenso, mas é sempre uma viagem maravilhosa se nós tivermos o entendimento de que é aqui que a gente vai sendo testado, é aqui que a gente vai melhorando, que a gente vai buscando, né, a nossa transformação. E graças a Deus, né, a doutrina espírita, ela nos esclarece muito a esse respeito. Então, nós não precisamos nos iludir, né? Nós estamos aqui para trabalhar por nós mesmos, pela nossa melhoria. Só que essa melhoria, para que ela aconteça, de alguma forma, nós temos que estar, né, é, relacionados a outras pessoas, né? Não dá para fazer a caminhada sozinha, né? É necessário que a gente esteja em relação com o próximo, porque todos os grandes aprendizados que nós vamos obter vai vir desse nível de relação que nós vamos construir. Bom, então, como eu já falei, isso mostra, né, a questão dos laços de amizade que nós vamos criando, como elas são importantes, né? Porque, além de tudo, esses amigos espirituais, eles vão nos seguir, né, ao longo da nossa vida e, com frequência, eles vêm nos visitar. Sabe quando? Quando a gente sonha. Às vezes a gente sonha com umas pessoas, né, e não consegue identificar bem, mas quem era, quem não era? Olha, são os nossos amigos. Eles vêm ver como a gente está passando, porque na hora do sono, como a gente já estudou, né, o espírito ele se emancipa. E aí é a oportunidade que a gente tem de reencontrar os nossos entes queridos, os nossos amigos espirituais, e que muitas vezes, depois, né, que a gente tem esse encontro, né, a gente tem umas intuições, umas inspirações. Então é isso. Essa amizade, ela é imensa, né? Ela não é só lá no aeroporto, tchau e benção, né? Não, eles continuam, né, ao nosso lado. Bom, amigos, nós chegamos ao final da nossa reflexão. Eu espero que tenha sido de auxílio para vocês. Agora, a mensagem mais importante que eu quero deixar é a seguinte: a nossa encarnação é uma bênção do Pai para todos nós, mesmo que ela seja um pouco tumultuada. Todos nós temos altos e baixos na nossa vida. Isso é um fato indiscutível. Na hora dos baixos, vamos nos religar a Deus e agradecer sempre, porque o Espírito, esse ser de luz que nós somos, ele precisa fazer o seu aprendizado. Não estamos aqui na Terra para brincadeira. Estamos aqui para progredir, para evoluir, para aprendermos a construir a nossa felicidade, que um dia será verdadeira e inabalável. Essa é a nossa destinação. Está nas nossas mãos fazermos isso.
construirmos essa felicidade. E é importante, agora já fechando, que nós tenhamos confiança, porque, como diz Hermance Dufour, nesse livro que é pequenininho, mas imenso de mensagens, belíssimo, né, chamado, não sei se dá para ver, Lições para o Alto Amor, psicografado por Vanderlei Oliveira, no capítulo 11, tem o seguinte título, Confiança e Fé. E diz assim uma parte dele, da mensagem, que eu vou deixar para vocês. A confiança, sem dúvida, é o caminho que nasce dentro de você por seu esforço pessoal. E é por esse caminho que a fé virá ao seu encontro, abençoando seus dias com mais paz, alegria e motivação para seguir em frente. Estamos nessa jornada, tenhamos confiança em nós mesmos, tenhamos fé. Se precisarmos, vamos orar a Deus, ao nosso anjo da guarda, que nos fortaleça para que nós saiamos vitoriosos, com muito aprendizado, com muitas conquistas dessa jornada terrestre. Muito obrigada a todos pela atenção e que Deus, nosso Pai de amor, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Até a próxima. E antes que eu esqueça, não deixem de compartilhar, né, as palestras do nosso querido Rita, né, que estão disponíveis no canal do YouTube. Compartilhem. Muita gente, né, pode estar precisando, né, desse esclarecimento, desse e de tantos outros assuntos que estão disponibilizados. Então, ampliemos, né, esse conhecimento, né? É aí que a doutrina espírita é extremamente importante, né? Na disseminação do conhecimento do mundo espiritual e do mundo material. Agora eu vou. Tchau.